Olá pessoal, demorou, não foi eu gravar essa aula. Eita, final de ano complicado, é uma coisa atrás da outra. Mas estou aqui para esse nosso terceiro texto. É um texto de um famoso geógrafo, pensador brasileiro, chamado Ariovaldo Umbelino de Oliveira. Ele vai traçar aqui um histórico, especialmente dos conflitos que envolvem o tema reforma agrária. E claro que não é só a reforma, o tema não é só a reforma agrária, porque também a reforma agrária implica numa tomada de consciência não só daqueles que têm a necessidade de ter terra, de estar na terra, mas de todos aqueles que apoiam, de certa maneira, esta mudança radical nas relações do campo. E claro que a luta pela reforma agrária ela termina se constituindo num movimento social, um movimento organizado. E é desse tema que nós vamos tratar nesse texto. O autor começa com uma música de Zé Ramalho que diz o seguinte: a bandeira vermelha se moveu, é um povo tomando posição, deixe o medo de tudo para depois. Puxe a faca, desarme sua mão, fique muito tranquilo para lutar. Desamarre a linha da invasão, a reforma está vindo devagar. Desembocar no rio da razão, disparada de vacas e de bois. É o povo tomando posição, é o povo tomando direção. Creio que Ariovaldo, né, trata e traz essa música porque ele sente a necessidade do processo de engajamento de cada um de nós nesta luta para aqueles que não têm terra terem o seu pedaço de terra. E, inclusive, não é por ter terra, porque já está provado no Brasil que aqueles que têm um pedaço de terra, eles contribuem diretamente com a nossa alimentação, com o desenvolvimento do nosso Brasil. Então, o trecho da música revela muito isso, essa vontade de que essa luta, esse movimento social em prol da reforma agrária, ele possa ocorrer, né, de fato e de direito. Comecemos pelo início. Veja, Ariovaldo diz que a história que marca a longa marcha do campesinato brasileiro está escrito nas lutas, muitas vezes ou quase sempre, sangrentas desta classe social que tanto almeja a reforma agrária. Ao abordar, ele deixa claro a lógica do desenvolvimento capitalista, que está calcado ou calcada no entendimento que a lógica do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo, se faz de forma desigual e contraditória. Inclusive, vai apresentar aqui alguns elementos. Ou seja, Ariovaldo parte do princípio de que o desenvolvimento do capitalismo e sua consequente expansão no campo se faz de forma heterogênea, complexa e plural. Este quadro de referência teórica, por consequência, está no oposto daquele outro quadro que vê uma expansão capitalista de forma homogênea, total e absoluta do trabalho assalariado no campo, como características fundantes do capitalismo moderno.
Ariovaldo vai na contramão desta perspectiva. E claro, ao ir na contramão desta perspectiva, ou desta teoria, ou desta análise, desta compreensão, ele vai trazer aqui alguns dados que são importantes para a gente entender esse outro entendimento. Ele diz que o capital trabalha com o movimento contraditório da desigualdade no processo de seu desenvolvimento. No caso brasileiro, o capitalismo atua desenvolvendo simultaneamente na direção da implantação do trabalho assalariado no campo, em várias culturas e diferentes áreas do país, como ocorre, por exemplo, na cultura da cana-de-açúcar, da laranja, da soja. Por outro lado, esse mesmo capital desenvolve de forma articulada e contraditória a produção camponesa. Isso quer dizer que ele também parte do pressuposto de que o camponês não é um sujeito social fora do capitalismo, mas é um sujeito social, neste caso, dentro do capitalismo. Não existem formas separadas, né? Pessoas do capital, capital das pessoas, no caso, os sujeitos que são envolvidos e, inclusive, infelizmente, reproduzem a lógica do capital. Outro pressuposto teórico importante a ser ressaltado refere-se ao caráter rentista do capitalismo no Brasil. Isso quer dizer que, no Brasil, o desenvolvimento do modo capitalista de produção se faz principalmente pela fusão em uma mesma pessoa do capitalista e do proprietário de terra. Esse processo, que teve sua origem lá na escravidão, vem sendo cada vez mais consolidado desde a passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, particularmente com a lei da terra e o fim da escravidão. Mas foi na segunda metade do século XX que esta fusão, segundo Ariovaldo, se ampliou significativamente. Após a deposição pelo golpe militar de 64 de João Goulart, os militares procuraram ressoldar esta aliança política, particularmente porque durante o curto governo de João Goulart ocorreram cisões nas votações do Congresso Nacional nesses aspectos, relativos à questão agrária, principalmente quando uma parte dos congressistas eles votaram a legislação sobre a reforma agrária. Assim, a chamada modernização da agricultura não vai atuar no sentido de transformação dos latifundiários em empresários capitalistas, mas ao contrário, transformou os capitalistas industriais e urbanos, sobretudo aqueles do centro-sul do país, em proprietários de terras e latifundiários. Lembro muito bem, que quando esse processo de colonização começou aqui, esses projetos de colonização, eles começaram aqui no Vale do São Francisco, empresários do ramo, inclusive da comunicação, eles tinham terras aqui. No caso, Antônio Carlos Magalhães, proprietário aí da Rede Bahia, ex-proprietário, que a Rede Bahia foi vendida, filiada à Rede Globo de Televisão, ele tinha terras aqui. Silvio Santos tinha terras aqui. E outros empresários industriais que, de certa forma, se tornaram latifundiários. A política de incentivos fiscais da Sudene, a política de incentivos da Sudan, Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudan, Superintendência de Desenvolvimento do Amazonas, foram instrumentos de política econômica que viabilizaram essa fusão, porque terminava o governo dando dinheiro. Veja, os caras já tinham dinheiro, podres de rico, mas aproveitavam os incentivos fiscais do governo e aí ampliavam a sua área de atuação no campo, comprando aí extensões de terras, propriedades.
Dessa forma, os capitalistas urbanos tornaram-se os maiores proprietários de terra do Brasil, possuindo áreas com dimensão nunca registrada na história da humanidade. Um exemplo mais claro é o famoso Projeto Jari, implantado pelo multimilionário Daniel Ludwig. Esse projeto foi nacionalizado no final do governo de Figueiredo, quando passou para um grupo de cerca de 25 empresas, liderada pelo Grupo Azevedo Nunes. A área ocupada depois da criação e atuação do Grupo Executivo do Baixo Amazonas, GEBAM, citada em estudos publicados, tinha a superfície de 4 milhões de hectares. Brincadeira, né? 4 milhões de hectares. Em decorrência desse processo, tornou-se possível identificar dois aspectos contraditórios dos capitalistas modernos. A mesma indústria automobilística que pratica a mais avançada relação de trabalho do capitalismo lá no Centro-Sul, na Amazônia, ao contrário, praticava em suas propriedades agropecuárias a peonagem, relação de trabalho também chamada de escravidão branca ou escravidão moderna. Em outras palavras, a mesma empresa atuava de forma diferenciada em regiões distintas do país. No Brasil, esta aliança fez com que, ao invés de a burguesia atuar no sentido de remover o entrave, que é irracional, que a propriedade privada da terra traz ao desenvolvimento do capitalismo, atuasse no sentido de solidificar ainda mais. No sentido de solidificar ainda mais a propriedade da terra. Foi em decorrência dessa mesma aliança que na Assembleia Constituinte de 1988, o único capítulo da Constituição a ter recebido praticamente a unanimidade dos votos dos representantes dessas elites foi o capítulo da reforma agrária. Ressalta-se que tal comportamento não ocorreu em relação aos outros capítulos da Constituição. Dessa forma, a concentração da propriedade privada da terra no Brasil não pode ser compreendida com uma excrescência à lógica do desenvolvimento do capitalismo. Ao contrário, ela é parte constitutiva do capitalismo que aqui se desenvolve. Um capitalismo, segundo Ariovaldo Belino, que revela contraditoriamente sua face dupla. Uma moderna e outra antiga, atrasada, no reverso. Aí ele continua dizendo em seu texto: é por isso minha insistência na tese de que a concentração fundiária no Brasil tem características sui generis na história mundial. Em nenhum momento da história da humanidade houve propriedades privadas com a extensão que é encontrada aqui no Brasil. A soma da área ocupada pelas 27 maiores propriedades privadas no Brasil é igual à superfície total ocupada pelo estado de São Paulo. E se for somada a área ocupada pelas 300 maiores propriedades privadas no Brasil, isso equivale a 2 vezes a superfície total desse mesmo estado. Então você pega 327 propriedades privadas, nós vamos ter 2 São Paulos. Durma-se, né, com um barulho desse. Os dados referentes a 1992, e vão aparecer muitos dados aqui, que são do século passado. Eu, inclusive, mais na frente, eu vou dar uma atualizada nesses dados. Depois também posso deixar com vocês alguns links. Para quem se interessar pela temática, pode me procurar para que eu possa
oferecer outras fontes de informação sobre essa temática. Então, os dados referentes a 1992, divulgados pelo INCRA, mostravam que no Brasil havia 3.114.898 imóveis rurais. Entre eles, 43.956 com áreas acima de 1.000 hectares, 2,4%, ocupando 165.756.665 hectares. Enquanto isso, os outros 2.628.819 imóveis, 84,4%, em uma área inferior a 100 hectares e ocupavam apenas 59.283.651 hectares, 17,9%. E não muda muito não, mas se vocês pegarem os dados atualizados, os dados vão ser parecidos com esses aí. Estudos realizados revelam que se o INCRA aplicasse na totalidade os preceitos da Lei 8.624, que define o que é terra produtiva e improdutiva, teríamos algo em torno de 115.054.000 hectares como propriedades improdutivas, 20% total da área de propriedade não produtiva. O Atlas Fundiário Brasileiro, publicado pelo INCRA, naquela época, indicava que 62,4% da área dos imóveis cadastrados fora classificada como não produtiva e apenas 28,3% como produtiva. Estas informações, segundo Ariel, revelam, pois, a contradição representada pela propriedade privada no Brasil, retida para fins não produtivos. É a velha história, não é? Eu tenho uma fazenda. Isso até às vezes contamina, né? As pessoas mais simples que querem também comprar uma propriedade. Comprar uma chácara com 6 hectares para não plantar porra nenhuma, para ter lá na chácara só uma casa e uma piscina para final de semana. Isso também, né? Propriedade improdutiva. Inclusive, na prática, o único compromisso social que os latifundiários deveriam ter seria o pagamento do Imposto Territorial Rural, o ITR. Tu acha que eles pagam? Pô, paga nada. Os dados divulgados pela Receita Federal, lá em 1994, mostram que entre os proprietários dos imóveis de 1.000 a 5.000 hectares, 59% das pessoas sonegavam o ITR. E entre os imóveis de 5.000 hectares a mais, 87% pagava porra nenhuma. Ou seja, não pagava o imposto. Não precisa se aposentar esses pestes. Porque o dono da roça, o trabalhador rural que a gente conhece, paga o INCRA, né? Quer dizer, vai pagar o INCRA. Mas, vamos para frente. Essas grandes extensões de terras estão concentradas nas mãos de inúmeros grupos econômicos, porque no Brasil funcionam ora como reserva de valor, ora como reserva patrimonial. Ou seja, como instrumentos de garantia para o acesso ao sistema de financiamento bancário ou ao sistema de política de incentivo governamental. Ou seja, sou industrial, tenho uma propriedade de 5.000 hectares, preciso de um empréstimo do governo, o que é que eu dou como garantia? A propriedade que às vezes não vale nada, mas é a estratégia que eles utilizam, né? Assim, estamos diante de uma estrutura fundiária violentamente concentrada
e também diante de um desenvolvimento capitalista que gera um enorme conjunto de miseráveis, porque essas propriedades concentradas nas mãos de poucas pessoas vão alijando outras pessoas que gostariam de ter seu pedacinho de terra para poder sobreviver, para poder viver, para poder plantar, para poder sorrir. Então, Ariovaldo diz que os dados disponíveis revelam que há no Brasil mais de 32 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza absoluta, ou seja, são dados antigos, né? Quase 7 milhões de famílias. Alguns são classificados como indigentes e uma boa parte deles como pobres. A lógica contraditória é uma só. O desenvolvimento capitalista que concentra a terra, concomitantemente empurra uma parcela cada vez maior da população para as áreas urbanas, gerando na mesma uma massa cada vez maior de pobres e miseráveis. E haja gente. As cidades grandes estão lotadas de gente. Acho que já disse até isso para vocês outro dia. Creio que disse, né? A população de rua de São Paulo, ela chega a ter, só na cidade de São Paulo, 55 mil pessoas. Não é brincadeira. Algumas cidades aqui do nosso entorno, elas não têm essa quantidade de gente que está ali, não é, na condição subhumana e que vive, né, nas ruas lá de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, esta exclusão atinge também o próprio campo. Certamente a maioria dos filhos dos camponeses, cujas propriedades tenham superfície inferior a 10 hectares, jamais terão condição de se tornar camponeses nas terras dos pais. A eles só vai caber um caminho. Qual caminho? A estrada. O chamado êxodo. A estrada que os levará à cidade. Ou, claro, pode ter também o caminho, que é o caminho revolucionário, é o caminho desejado, que é o caminho pela luta da conquista da terra. A migração tem sido, dessa forma, uma das principais características da população brasileira. O quadro geral tem revelado, contrariando muitas interpretações, que a população rural cresceu em termos absolutos e totais até 1970, quando chegou a pouco mais de 41 milhões de pessoas. Registrada nos censos demográficos posteriores, houve até queda, 38,5 milhões em 80, 35,8 em 91, 33,9 em 96, 31,8 milhões no ano 2000. Claro, se não existem políticas públicas, se não existem condições de permanência do homem no campo, se não existem condições básicas, se não existem equipamentos importantes e necessários para o desenvolvimento do capital humano, ou seja, da pessoa humana no campo, a tendência é aquela estrada que estava no slide anterior, que é a estrada que vai levar para a cidade. Ainda na contramão de muitas interpretações, os censos demográficos de 96 e 2000 continuam revelando em vários municípios o crescimento absoluto da população rural. Esse fato não acontece apenas nas regiões de fronteira, mas também na área core do capitalismo moderno brasileiro, como é o caso do estado de São Paulo. Muitas vezes, os novos assentamentos rurais derivados da reforma agrária estão na origem desse processo. Ou seja, se houve, nos últimos tempos, um acréscimo da população rural, um crescimento da população rural, esse crescimento da população rural ocorreu, certo? Próximo ou nas imediações das grandes cidades, e um fator responsável para que isso ocorresse, segundo Ariovaldo, são os
assentamentos, novos assentamentos de reforma agrária, que possibilitaram uma parte dessa população ter o seu pedaço de terra no campo. Movendo-se por um país numa verdadeira aventura retirante, como afirmou, já morreu, nosso querido Dom Pedro Casaldáliga, os camponeses brasileiros, a seu modo, foram se inserindo no campo. Os dados disponíveis do Censo Agropecuário do IBGE revelaram, numa situação geral, a sua importância em tempos mais recentes. Os estabelecimentos agropecuários com área de até 100 hectares cresceram em 1940, 1.629.995, até 1985, 5.252.265. Claro que, infelizmente, em função, como nós vamos ver, de conflitos que aconteceram no campo, das não condições favoráveis à permanência no campo, nós tivemos, aí no censo de 95 e 96, um decréscimo e foi para 4.318.861 hectares. Contraditoriamente, esta redução não ocorreu apenas pela crise vivida pela agricultura brasileira na década de 90, mas sobretudo pelos processos derivados do crescimento da luta pela terra. Assim, se verificarmos os dados sobre a condição do produtor, notaremos uma queda nos estabelecimentos comandados pelos arrendatários, parceiros, poceiros, que, ao olhar para os dados, vão representar, claro, a população que responde ao questionário, ao censo, vão representar 87% do grupo, que cai fora. Porque, como vocês viram, estão vendo aí no slide, eles fazem parte dessa conjuntura de conflito. Tal fato revela que a pressão social exercida pelos movimentos sociais em luta pela reforma agrária tem levado os proprietários a não mais ceder suas terras aos arrendatários, não mais ceder suas terras aos poceiros ou aos parceiros. Entretanto, é fato notório que o número de estabelecimentos controlados pelos proprietários também caiu. Caiu 3%, de 85 para 96, mostrando que mesmo com os assentamentos de reforma agrária, do ponto de vista geral, continua o processo de concentração fundiária e de migração campo-cidade no Brasil. Nos 4,3 milhões de estabelecimentos com áreas de até 100 hectares, havia em 95 e 96 cerca de 88% do pessoal ocupado de origem familiar. Ou seja, o trabalho assalariado, ele representava apenas 12%. Uma realidade oposta e contrastante com a dos estabelecimentos de mais de 1.000 hectares, onde o trabalho assalariado representa 81%. No Brasil do século XX, esta combinação estrutural marcou o campo brasileiro. Nas unidades camponesas, predomínio do trabalho familiar. Nas unidades capitalistas, a presença dominante do trabalho assalariado, que ocupa aí uma superfície de 70,5 milhões de hectares, 18% total do país, a agricultura camponesa no Brasil, que vem construindo e vem mostrando seu lugar para a sociedade. Infelizmente, o acesso ao crédito ele é muito difícil, pois de todo esse grupo de pessoas, que é um grupo considerável, apenas 5% tem acesso ao crédito, ficando muitas vezes com 30% do
total. Eu até atualizei aqui os dados, né, dos últimos censos, para a gente ver, não é, como estão os estabelecimentos agropecuários do país. Do total de estabelecimentos agropecuários do país, 77%, 3.397.408 estabelecimentos, foram classificados como agricultura familiar, sendo responsáveis por 23% do valor da produção e ocupando uma área de 80,89 milhões de hectares. Pelos dados anteriores, vocês viram que aumentou a quantidade em termos percentuais de hectares, ou seja, 23% da área total. Em 2017, a agricultura familiar ocupava 10,1 milhões de pessoas, 67% dos trabalhadores nos estabelecimentos agropecuários. Também, neste caso, deu uma diminuída em relação ao que é empregado pelas empresas, se a gente considerar o tamanho da propriedade. Quanto à tecnologia, o quadro não é diferente. 10% possuem trator, 38% utilizam fertilizante, 1% tem máquina colheitadeira. Entretanto, infelizmente, o uso do agrotóxico chegou a mais de 60% dos estabelecimentos. Mesmo assim, esses teimosos camponeses são responsáveis por mais de 50% da produção de batata inglesa, do feijão, do fumo, da mandioca, do tomate, do agave, do algodão em caroço arbóreo, da banana, do cacau, do café, do caju, do coco, guaraná, pimenta do reino, uva e a maioria absoluta dos hortigranjeiros. Ou seja, é dessa pequena estrutura que se torna grande quando a gente olha no contexto geral, que os alimentos que nós temos nas mesas, eles estão ali, em função deste grupo que está numa pequena propriedade, mas efetivamente produzindo. Também produzem mais de 50% do rebanho suíno, das aves, dos ovos e do leite. Os médios estabelecimentos, 100 a 1.000 hectares, e os grandes, mais de 1.000 hectares, ainda que ocupem 283 milhões de hectares, 82% do total, respondem por mais de 50% apenas da produção de algodão, arroz, cana-de-açúcar, milho, soja, trigo, chá da Índia, laranja, maçã e mamão. Duvido se esse grupo está plantando coentro. Duvido se esse grupo está plantando couve, rúcula, alface. Não está, né? Quem está? Quem está levando para nossa mesa nosso prato de salada? Pelos dados vocês aí já viram, né? A mesma realidade aparece nos dados referentes ao valor da produção agropecuária, pois as unidades com área de até 100 hectares produziram 46,5% do total, ou seja, 18% da área agrícola gera quase a metade da riqueza oriunda no campo. Enquanto isso, os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares produziram apenas 21,2% do valor da produção, embora ocupem aí 45% do total da área. Em decorrência desse conjunto de razões que teimosamente os camponeses lutam no Brasil em duas frentes. Primeira frente, uma para entrar na terra, para se tornar camponeses proprietários. Na outra frente, lutam para permanecer na terra como produtores de alimentos fundamentais à sociedade brasileira. São, portanto, uma classe em luta permanente, pois os diferentes governos, e muitos deles, não têm
considerados em suas políticas públicas. Por esse motivo, a luta pela terra desenvolvida pelos camponeses no Brasil é uma luta específica, moderna, característica particular do século XX. Entendendo, que o século XIX ele foi por excelência uma época de formação e consolidação do campesinato brasileiro enquanto classe social. Assim, esses camponeses não são entraves ao desenvolvimento das forças produtivas, impedindo o desenvolvimento do capitalismo no campo. Ao contrário, os camponeses nunca tiveram acesso à terra, sendo desterrados, sendo considerados sem terras, que lutam para conseguir o acesso à terra. É no interior dessas contradições que têm surgido os movimentos sociais de luta pela terra. E como consequência do surgimento desses movimentos sociais de luta pela terra, vêm os conflitos, as violências, as mortes. Vem também a mídia, para incutir na cabeça do infeliz brasileiro que não lê nem a bula de remédio, tá cheio de remédio em casa, mas nem a... Falar um palavrão que eu fico arretado. Eles acreditam, na propaganda da mídia brasileira, que incriminam, que chamam de terrorista os sem terra, aqueles que apenas querem a terra. Vamos falar um pouco da história de lutas e de violência em função desses movimentos. Seguindo aqui o texto de Ariovaldo. Veja, os conflitos sociais no campo brasileiro e sua marca ímpar, a violência, não são uma exclusividade apenas do século XX, nem do século XXI também. São marcas constantes do desenvolvimento e do processo de ocupação do país. Os povos indígenas foram os primeiros a conhecer este processo. Há mais de 500 anos vêm sendo submetidos a um verdadeiro etnogenocídio histórico. O território capitalista no Brasil tem sido produto de conquistas e destruições dos territórios indígenas. Como o Ariovaldo já mencionou em outro trabalho, em outro texto que ele escreveu, esta luta entre nações indígenas e a sociedade capitalista europeia, anteriormente, e de características nacionais versus internacional na atualidade, nunca acabou na história. Dura mais de 500 anos e o último embate que aconteceu aí no finalzinho de 2023, o marco temporal. O STF deu um fim e os deputados abriram de novo o negócio e botaram para arrombar, Ou seja, ressuscitaram a tese do marco. Os indígenas acuados lutaram, fugiram, muitos morreram. Na fuga deixaram uma rota de migração, confrontos entre povos e novas adaptações. A Amazônia é seguramente seu último reduto, mas a sociedade brasileira capitalista, mundializada, insiste em exterminar essa população. As reservas indígenas, frações do território capitalista para aprisionar o território liberto indígena, são demarcadas. Porém, mesmo tendo essa demarcação, aí a mídia, inclusive nesses últimos meses, mostrou muito bem isso, Esses territórios demarcados, eles são totalmente desrespeitados. Simultaneamente à luta dos povos indígenas, nasceram as lutas dos escravos negros contra os senhores fazendeiros rentistas. Dessas lutas e das fugas dos escravos, nasceram os quilombos, verdadeiras terras da liberdade e do trabalho de todos
no anseio do território capitalista colonial. Muitos quilombolas morreram em decorrência da verdadeira guerra promovida pelos senhores, pelos capitães do mato. Hoje, tardiamente, a sociedade brasileira começou a reconhecer os direitos dos remanescentes de quilombos à terra e até títulos, de propriedade, eles começaram a surgir. Os poceiros são outra parcela de camponeses sem terra que vem historicamente lutando numa ponta contra a expropriação, na outra contra os jagunços que estão de plantão, os jagunços dos latifundiários e especuladores e grileiros. Muitos foram seus movimentos. E aí, Ariovaldo destaca Canudos, Contestado, Trombas, Formoso, que faz parte dessa história de luta pela liberdade no campo brasileiro. São também memórias da capacidade de resistência e de construção social desses expropriados na busca por uma parcela do território e memória da capacidade destruidora do capital, dos capitalistas e de seus governos repressores. Nos anos 50 e 60 do século passado, as ligas camponesas sacudiram o campo nordestino e ganharam projeção nacional. Mas, como a história nos conta, muitas das suas lideranças assassinadas. A Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, ela foi criada lá no governo João Goulart e iniciou um processo de reforma agrária, criando um organismo chamado SUPRA. Entretanto, a violência do golpe militar de 64 sufocou o anseio de liberdade do morador sujeito dos latifúndios armados no Nordeste brasileiro e de muitos camponeses sem terra que a crise do café e o início da industrialização estavam gerando. Claro que os militares não iam deixar que o SUPRA existisse. Os militares extinguiram o SUPRA e criaram o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o IBRA. Para engabelar, é uma palavra que a gente tem do passado, é para engabelar. Nunca fizeram essa reforma agrária. E é dos militares, pasmem vocês, um Estatuto da Terra, que foi promulgado em novembro de 1964. Isso vai fazer com que só alimenta a violência. Quando se fala em luta pela terra no Brasil, uma das características principais é a violência. Vai aparecer aqui um gráfico, mais na frente, que é o gráfico 1. Está no texto também que vocês estão lendo. Os dados desse gráfico expressam o número de mortos em conflitos no campo, mostrando que essa violência parece não ter fim. No período de 64 a 71, a maior parte das mortes ocorreram na região Nordeste, aqui, na nossa região. Porque os latifundiários não queriam reviver Canudos. Não queriam reviver Caldeirão. Não queriam reviver Pau de Colher. Não queriam reviver experiências de acesso à terra. E aí, claro, não é? A única alternativa era partir para o enfrentamento, matar as lideranças, tentar matar o anseio, tentar matar o objetivo. Em 72, as mortes vão acontecer lá na Amazônia. Vai ser o maior número de assassinatos no campo, embora continuassem presentes também no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste. Né?
Mas a década de 70 ela vai ser marcada, sobretudo, pelas lutas dos poceiros na Amazônia. O governo militar, com sua política territorial voltada para os incentivos fiscais aos empresários, de um lado, e de outro, fomentando também na Amazônia a colonização como alternativa à reforma agrária nas regiões de ocupação, não é? Criou o cenário para a violência. Os empresários, para ter acesso aos incentivos fiscais, tinham de implantar seus projetos agropecuários na região que estava ocupada pelos povos indígenas e em determinadas áreas pelos poceiros. Eita, governo sabido do cão, não é não, minha gente? Dou incentivo fiscal e digo, vocês têm que colonizar a área. Vocês têm que tornar a área produtiva. Mas quem está lá na área? Os indígenas, os poceiros. O que é que esses latifundiários vão fazer? Você já sabe, né? Botar para fora. E botar para fora com aquelas condições. Então os povos indígenas foram submetidos ou ao genocídio ou ao etnocídio. Aos poceiros não restou melhor sorte. Ou eram empurrados para novas áreas de fronteira que se expandia, ou eram expulsos de suas posses e migravam para as cidades que iam nascendo, não é, naquela região. Aqui são os dados de morte no campo de 64 a 2000, a fonte é da Comissão Pastoral, nesse caso, Comissão Pastoral da Terra. Pelo que vocês estão vendo no gráfico, a Amazônia, junto com o Nordeste, concentra a maior parte desses, mortos em conflitos, assassinados em conflitos. Os estados que receberam o projeto de colonização foram Pará, Rondônia, Acre, Roraima, parte do Mato Grosso, que vai se caracterizar pela presença da colonização privada. Desta forma, índios, poceiros, colonos, grileiros passaram a constituir personagens dos conflitos. Em defesa dos índios, nasceu o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, ligado à Igreja Católica. Neste instante apareceu aqui o nome de um bispo, lá de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga. Inclusive me encontrei com ele aqui numa romaria de Canudos, quando eu trabalhava na diocese de Juazeiro. Um defensor da terra, um defensor dos pobres, um defensor das pessoas mais simples, igual ao bispo Dom José Rodrigues. Também foi criada a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que para quem pesquisa os movimentos do campo, o site da CPT é muito importante. Lá tem esses dados, tem os dados atuais do conflito do campo. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa mais intensa, quem se interessar, é só entrar lá no site da Comissão Pastoral da Terra, que tem um trabalho muito importante aqui na Diocese de Juazeiro. Porque foi uma das pastorais abrigadas, recebidas de bom grado pelo o inesquecível Dom José Rodrigues de Souza, aqui de Juazeiro. A violência que se voltava indistintamente contra os poceiros, colonos e índios, passou a atingir também seus defensores, padres, agentes pastorais, advogados e lideranças sindicais ou não. Temos na nossa história vários nomes e várias lembranças de pessoas que foram, nesse caso, assassinadas, foram violentadas, foram mortas, porque
em sua crença no mundo melhor, lideravam os movimentos. E o Pedro Casadalga não morreu, não sei nem porquê, viu? Porque foi ameaçado várias vezes pelos fazendeiros lá daquela região. Era uma persona não grata. Persona não grata. E algumas pessoas morreram, né? Não podemos esquecer de Chico Mendes, não podemos esquecer de Dorothy, né? Vocês lembram, né? Daquela freira que morreu, e outras pessoas, né, que foram assassinadas. Chama especial atenção o crescimento da violência nos anos 80, decorrente do aumento da pressão social feita pelos camponeses em sua luta pela terra. A chamada modernização da agricultura estava gerando o seu oposto. Como contradição da modernização conservadora, aumentava a luta pela terra por parte dos camponeses. A sociedade civil, por seu lado, movia-se na direção da abertura política. Anistia, direta já, formação da Central Única dos Trabalhadores, criação do Partido dos Trabalhadores, criação de outros partidos de esquerda, começaram a abrir frentes de apoio à luta pelos camponeses sem terra. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que já foi mais importante, hoje não fala mais para quase nada, infelizmente. Fazer crítica não, né? Porque às vezes minha língua coça demais. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil colocou a questão da terra no centro da campanha da Fraternidade de 1980, com o seguinte slogan: Terra de Deus, terra de irmãos. Um documento sobre a terra foi produzido para subsidiar a discussão nas SEBs, nas comunidades eclesiais de base. Fomentava-se então, nas periferias pobres das cidades brasileiras, a discussão sobre a situação de pobreza que a maioria da população estava vivendo. E uma dessas situações de pobreza era a falta de terra. Eu lembro muito bem de uma frase de Dom José Rodrigues, não sei se eu encontro aqui o livro de Dom José Rodrigues, o Bispo dos Excluídos. Acho que eu não encontro agora, mas deve estar por aqui. Dom José Rodrigues dizia uma seguinte frase: no Nordeste, no Brasil, né? Mas no Nordeste não há seca, no Nordeste há cercas. E aí, quando a gente viaja, né? Vocês já perceberam quando vocês viajam? Você olha para um lado, é cerca, você olha para o outro, é cerca, é tudo cercado. Vocês já perceberam isso? E a gente fica olhando assim, né? Puta que pariu, meu irmão. Às vezes não tem nada dentro daquele cercado, é só a vegetação nativa, é jurema, não é? As plantas mandacaru-pá, e você vê esse cercado todo é para quê mesmo, né? Ou seja, muita cerca. Nas SEBs e na CPT foi se formando um conjunto de lideranças comunitárias que começaram a discutir seu futuro e suas utopias. A conquista da terra foi uma delas. Assim, como o aumento da pressão social, também cresceu, né, por outro lado, a violência dos latifundiários. Eles não deixaram por baixo, né, que era praticada naquele momento com recurso extremo para reter a propriedade capitalista da terra. O Estatuto da Terra, tornado lei pelo regime militar, era uma lei morta, né? Tinha sido assassinada pelos militares. A colonização na Amazônia aparecia como autêntica contra-reforma agrária. Como escreveu Otávio Iane, após 20 anos, os militares não permitiram sequer de que o Estatuto saísse de um plano nacional de reforma agrária. Foi a nova República que se incumbiu dessa missão histórica, sem, entretanto, obter o apoio de sua base aliada no MDB, no PFL e dos latifundiários, enfim,
esqueceu-se que para o estatuto se tornar plano, havia de ser superado e o fosso controlado pelos especuladores rentistas. E claro que esse fosso não ia ser tocado, porque muitos desses rentistas ou são deputados, senadores, ou pagaram a eleição, financiaram a eleição dos senadores e deputados. Aliás, mais do que isso, o fosso estava controlado pela aliança entre os setores nacionais do capital mundializado e agora territorializado. A estatística dos mortos nas batalhas pela terra foi crescendo, dobrando, triplicando, quadruplicando. Nasceu uma desgraça chamada UDR, União Democrática Ruralista, entidade que aglutinava os latifundiários na defesa de suas propriedades e na formação de um fundo para eleger congressistas constituintes para defender seus interesses na Constituição. Foi essa desgraça da UDR que fez surgir, meu povo, a bancada ruralista. Foi ela. Pegando dinheiro dos latifundiários, patrocinando as campanhas para eleger um cara, como vocês vão ver aqui o nome dele que vai aparecer, que é governador de Goiás. Governador de Goiás. Cara chamado Ronaldo Caiado. Vai aparecer o nome dele daqui a pouco. Claro que nosso sistema democrático vale quem tem mais, vale quem tem dinheiro. Ganharam e fizeram do capítulo da reforma agrária um texto legal de menor expressão. E o texto da Constituição de 88 é pior do que o Estatuto da Terra dos militares, vocês terem uma ideia. Por quê, né? Porque não podia haver reforma agrária. Vai aparecer aqui um mapa, é melhor vocês olharem no texto. Coloquei aqui para seguir o pensamento do autor, mas traz dados sobre vítimas fatais de conflitos ocorridos no campo entre 85 e 96, revelando a concentração territorial da violência no campo, particularmente na região do Bico do Papagaio, nas divisas do Pará, Maranhão e Tocantins, e também na zona da Mata Nordestina. É importante lembrar que essa região, Pará, Tocantins, Maranhão, ela está recebendo uma leva enorme de latifundiários. Ela está recebendo uma leva enorme de empresários. É quando algumas produções que aconteciam no sul, no centro-oeste, no sudeste e no sul, elas são transferidas para essa região. Um caso muito emblemático é o caso da produção de soja, que vai para essa região. Então aí é um mapa, pelo que vocês estão vendo, veja aqui, ó. Olha onde é que se concentra a maior quantidade de assassinatos no campo. Na região onde eu falei para vocês, onde os empresários recebendo incentivos fiscais do governo, vão lá e montam suas empresas, montam os seus latifúndios. E não vão, de forma alguma, aceitar qualquer movimento para a distribuição da terra. Está aí, né? Como vocês estão percebendo. Entretanto, se a violência gera morte, gera também, ou gerou, né, e continua gerando, as formas de luta contra a morte. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, ele é produto dessa contradição.
ele, no livro, né, o Ariovaldo Umbelino, no livro A Geografia das Lutas no Campo, diz que a negação à expropriação não é mais exclusividade do retirante poceiro distante. Agora, ela é pensada, articulada, executada a partir da cidade, com a presença dos retirantes, a quem a cidade e sociedade insistem em negar o direito de cidadania. Direito agora construído e conquistado na luta pela recaptura do espaço-tempo perdidos na história histórica da expropriação. Acampamentos e assentamentos são novas formas de luta de quem já lutou ou de quem resolveu lutar pelo direito à terra livre e ao trabalho liberto. A terra que vai permitir aos trabalhadores, donos do tempo que o capital roubou e construtores do território comunitário ou coletivo, que o espaço do capital não conseguiu reter a bala ou por pressão, reporem, se reproduzirem no seio do território da reprodução geral capitalista. Nos acampamentos, camponeses, peões e boias frias encontraram na necessidade e na luta a soldagem política de uma aliança histórica. Mais do que isso, a transformação da ação organizada das novas lideranças abre novas perspectivas para os trabalhadores. Greves rurais na cidade, para buscar conquistas sociais no campo, são componentes ainda localizados no campo brasileiro, sinal de que estes trabalhadores, apesar de tudo, ainda conseguem lutar. Este movimento vivido pelo desenvolvimento capitalista no Brasil é fundamental para o campo, pois as bases para a sua industrialização estão sendo lançadas. O que todos assistem é o capital atuando como rolo compressor, esmagando tudo no rumo da acumulação e de sua reprodução ampliada. É na lógica contraditória desse rumo que se devem entender os conflitos sociais, os movimentos sociais e a luta pela terra no Brasil. A ocupação recente da Amazônia pôs síntese e antítese desse processo violento. E aí vocês viram, o mapa. Se a abertura da posse pelos poceiros deriva da negação consciente à proletarização, a colonização tem sido a válvula de escape das pressões que a concentração e o remembramento da terra traz consigo, mas a realidade da floresta amazônica e a falta de políticas públicas de fixação do homem à terra geram o seu retorno. Os colonos retornados foram estudados por um pensador, um cientista social, José Vicente Tavares dos Santos. A pressão que o capital exerce em um lugar não é a mesma em outros lugares, liberando parcialmente parcelas do território dessas ações. Desta pressão e contra-pressão nasce o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, um movimento social, um movimento camponês, que tem feito esta travessia para o terceiro milênio. E aí, como diz a música de Geraldo Vandré, é melhor fazer a hora, ou seja, quem sabe faz a hora. Não fique esperando que essa reforma agrária ela caia do céu, ela, de certa forma, seja uma benevolência dos nossos deputados, dos nossos parlamentares. Então, esta é a razão principal quanto à necessidade urgente de se compreender a luta camponesa pela terra, no interior da qual é inegável que o movimento dos trabalhadores sem terra ocupa um lugar de destaque. O MST
como o movimento social rural mais organizado no final do século passado, representa no conjunto da história recente desse país mais um passo na longa marcha dos camponeses brasileiros em sua luta cotidiana pela terra. Essa luta camponesa revela a todos os interessados na questão agrária um lado novo, um lado moderno. Não se está diante de um processo de luta para não deixar a terra, mas diante de um processo de luta para entrar na terra. Terra que tem sido mantida improdutiva e apropriada privadamente para servir a reserva de valor ou a reserva patrimonial às classes dominantes, como já foi indicado aqui nesta aula. Trata-se, pois, de uma luta de expropriados que, na maioria das vezes, experimentam a proletarização urbana ou rural, mas que, enfim, acordaram e resolveram construir o futuro baseado na negação do presente. Não se trata, portanto, de uma luta que apenas revela uma nova opção de vida para esta parcela pobre da sociedade brasileira, mas muito mais. Revela uma estratégia de luta acreditando ser possível, hoje, a construção de uma nova sociedade. Uma nova sociedade dotada de justiça, dignidade e cidadania. Assim, essa luta contraditória não exclui nem mesmo o interior do estado de São Paulo, onde o desenvolvimento do capitalismo fincou a sua mais espetacular expansão nos últimos tempos. Por isso mesmo que parte dos trabalhadores proletarizados do campo e da cidade, eles passaram a negar tal condição. E como produto dessa negação, organizaram-se para lutar por um pedaço de terra, para poder conquistar a perdida autonomia do trabalho, reconquistada agora nas experiências coletivas ensaiadas pelos campos conquistados na luta. As transformações profundas pelas quais a agricultura brasileira passou no século XX revelam suas contradições, presentes no interior da estrutura agrária e sua componente contemporânea, ou seja, a luta pela reforma agrária. Mais do que isso, revela a relação orgânica entre a luta pela terra e a conquista da democracia por esses excluídos, porque não há como separar e não há de se separar a democracia, o acesso à democracia, ao acesso à terra, à luta pela terra. Conquista da democracia que se consuma na conquista da terra, na conquista de sua identidade camponesa, enfim, na conquista da cidadania. Como foi mencionado, num texto que Ariovaldo já fez, chamado MST Terra, Sobrevivência e Inclusão Social, é no interior desses processos de luta que nasce o movimento. É importante frisar que o MST não foi o único movimento social na história do Brasil. E ele não é, na atualidade, o único no campo brasileiro. Temos, bem próximo da gente, a LCP, a Liga dos Camponeses Pobres, que também tem uma história de luta muito forte, especialmente no norte do país, aqui em Minas Gerais, até aqui mesmo em Pernambuco. Bastaria lembrar a luta dos povos indígenas pela demarcação do seu território, a luta pelo trabalho realizada pelos coceiros, que vão ocorrendo em vários pontos do país, a luta dos peões contra a peonagem. Este processo ocorre na Amazônia, sobretudo nas grandes fazendas, mas também nas áreas de reflorestamento do centro-sudeste brasileiro. Há ainda a luta dos camponeses contra as desapropriações de terra para a execução de grandes obras do Estado,
E nós temos aqui um movimento entre Pernambuco e Paraíba na luta de agricultores que perderam suas terras para a construção do canal da transposição. E que agora estão em outro movimento, inclusive, solicitando acesso à água, porque foram expulsos da terra, foram colocados em terras distantes ou estão próximos e não conseguem nem sequer ter usufruto da água que passa ao lado. Também, já em outra aula, falei para vocês desse movimento, que é o MAB, que é um outro movimento social, que é o movimento dos atingidos por barragens, que nasceu exatamente desse processo de luta dos camponeses contra as desapropriações e particularmente contra o valor irrisório para a sua remuneração. E só para lembrar a vocês aqui dos projetos que nós temos bem próximo de nós: Pedra Branca, Curaçá, Brígida, Orocó, Fulgêncio, Santa Maria, entre outros tantos projetos. Estou citando da construção aqui da barragem de Itaparica. Há também o movimento dos camponeses contra a subordinação praticada pela indústria no setor avícola, dos produtores de fumo que se unem e se rebelam contra essa subordinação, a qual os torna reféns dessa indústria que adquirem suas matérias-primas. O movimento dos brasiguaios e dos brasilianos, ressaltando que mais de 250 mil brasileiros estão no Paraguai e mais de 40 mil estão na Bolívia. Parte desses brasileiros, os brasiguaios sobretudo, alinham-se e articulam-se com o MST no Mato Grosso do Sul, e já há inclusive acampamentos e assentamentos produtos desta articulação. Destaca-se também o movimento dos boias frias, que praticaram no interior do estado de São Paulo greves e lutas por melhores condições de trabalho. Ainda a recente filiação da CONTAG à CUT e a realização por esses setores do movimento Grito da Terra Brasil, além do movimento dos seringueiros lá na Amazônia e suas lutas pelas demarcações das reservas extrativistas. Voltando ao MST, já que estamos falando de reforma agrária, o MST é parte dessa luta do campesinato brasileiro, mas sem dúvida alguma o principal desses movimentos por ter uma organização mais sólida de caráter nacional. É aquele que está soldando a possibilidade de vitória da luta desses diferentes setores que formam o heterogêneo campesinato brasileiro. O MST, por isso mesmo, é um movimento social jovem que nasceu no início dos anos 80 e tem como binômio de ação a lógica acampamento-assentamento. Quem quiser entender o MST terá de entender esse processo de luta calcado nos acampamentos, portanto nas ocupações e na luta nos assentamentos. O MST nasce como um movimento de massa de contestação contra o não cumprimento pelo Estado da lei de reforma agrária, já que existe uma lei de reforma agrária. Um dos caminhos para entendê-lo é a análise de suas palavras de ordem. Quando ocorreu a formação do MST na década de 80, o lema era terra para quem nela trabalha. Então, focado especialmente naqueles trabalhadores da terra que não tinham a terra. Quando começou a enfrentar resistência ao acesso à terra, um novo lema surgiu: terra não se ganha, terra se conquista. Ao se fortalecer e avançar, sobretudo durante o governo Sarney, percebendo que o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária não estava sendo implementado, os lemas passaram a ser os seguintes: sem reforma agrária não há democracia, isso em 85. 85 e 86, reforma agrária já. Com o aumento da violência, que não atingiu apenas os trabalhadores, mas lideranças, advogados, políticos, religiosos, o MST mudou a palavra de ordem para ocupação é a única solução.
Depois teve outra palavra de ordem. Enquanto o latifúndio quer a guerra, nós queremos terra. E por ocasião da Constituinte, reforma agrária, na lei ou na marra. E ocupar, resistir, produzir, depois que os assentamentos começaram a ser conquistados. Já que um dos lemas aí do MST foi na lei ou na marra, eu me lembrei do Canto da Terra. Eu vou botar aqui para vocês esse Canto da Terra. O Canto da Terra é esse aqui. Vamos ver se vocês aí conseguem escutar. Deixa eu ver se tem som. Agora nós vamos à luta até Tem som, minha gente? Eu acho que não tem som. terra que é nosso ocupar. A terra é de Eu até botei a música aqui, mas não tem som. Eu vou cantar para vocês. Agora nós vamos pra luta, a terra que é nossa ocupar. A terra é para quem trabalha, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. Se a gente morrer nessa luta, o sangue será uma semente. Justiça vamos conquistar, a história não falha, nós vamos ganhar. Quem gosta de nós somos nós, e aqueles que nos vêm ajudar. Por isso confie em que luta, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. Eita, minha gente.
Vicente, desculpa aí a desafinação, mas a música era essa. Nós cantamos muito essas músicas lá na Diocese de Juazeiro. Deixa eu ver se eu encontro o livro. Oh, meu Deus. Cadê o livro? Olha o livro aqui. Vou botar até os óculos para me lembrar que era o livrinho para cantar nas comunidades. Antigamente esse livrinho é amarelo, depois ele virou um livro, não é, azul como esse aqui, não é? E aí tem várias músicas de luta, não é? As músicas da luta das comunidades. Estou tentando encontrar aqui uma outra música. Acho que agora eu não vou encontrar, né? Ninguém se engana, que a nossa história já começou desumana. Ninguém se engana, que a nossa história já começou desumana. Eita, tô voltando aqui ao tempo, viu, minha gente? Ao tempo. Eu vou pegar minha viola, eu sou um negro cantador. O negro canta, deita e rola, lá na senzala do Senhor. Dança aí, negro nagô, dança aí, negro nagô. É o livrinho azul, não é? Inclusive também as músicas de Zé Vicente. Tinha um livro amarelo, certo? Mas o livro amarelo, eu não consegui o livro amarelo, não. Mas vamos voltar aqui, né? Foi só uma pausa para eu passar vergonha. Então vejam. Na década de 90, durante o governo Collor, o MST mudou suas estratégias políticas de luta e as palavras de ordem passaram a ser: reforma agrária, essa luta é nossa. Depois teve uma outra palavra de ordem, MST, agora é para valer. Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso surgiu o lema: reforma agrária, uma luta para todos. A mudança nas palavras de ordem representam a mudança da estratégia política do movimento. Reforma agrária, uma luta de todos. Particularmente nessa frase, ou esse lema, tem um significado político importante. Tem a consciência de que é necessário o envolvimento do movimento articulado com a sociedade como um todo. Este foi um período, como vê-se ainda há nesse texto, de crescimento e aceitação do movimento no conjunto da sociedade brasileira. No ano 2000, o lema passou a ser reforma agrária por um Brasil sem latifúndio, numa clara alusão à necessidade histórica do fim das terras improdutivas e o cumprimento ao legado constitucional de que a terra tem de cumprir a sua função social. Mas aí, claro, não poderiam faltar, vieram os conflitos e as ocupações na terra. A análise da realidade agrária brasileira do final do século XX mostra de forma cabal a presença dos conflitos de terra. Se, por um lado, a modernização conservadora ampliou suas áreas de ação, igual e contraditoriamente os movimentos sociais aumentaram a pressão social sobre o Estado na luta pela terra. Vai aparecer aqui um gráfico, está no texto, o gráfico 2, refere-se à evolução do número de conflitos no campo entre 85 e 99 e vai indicar 3 períodos distintos. O primeiro período, representado pelo segundo quinquênio da década de 80, mostra um pico em 1988, quando os conflitos estavam generalizados por todas as regiões brasileiras. O final deste quinquênio indica uma redução das ações dos movimentos, talvez motivada pela possibilidade histórica não realizada da vitória de Lula e do PT
nas primeiras eleições presidenciais livres pós-governo militares. O segundo período coincide com o primeiro quinquênio da década de 90, quando o número de conflitos ficou reduzido à metade do período anterior, revelando mudanças nas estratégias de luta e a necessidade do reacúmulo de forças. Manteve-se o número de conflitos na Amazônia e começaram a crescer em termos relativos os conflitos em outras 6 regiões, no Nordeste, Centro, Sudeste e Sul. O terceiro período refere-se ao segundo quinquênio da década de 90, coincidindo com o governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, quando apresentou o novo crescimento dos conflitos, alcançando um patamar superior àqueles da década de 80. O ano de 1998 registrou mais de 1.000 conflitos espalhados em todo o país. Apresentou também aumento na ocorrência de conflitos nas regiões de ocupação tradicional, Nordeste e Centro-Sudeste. Alguns estados apareceram como concentradores desses conflitos: Paraná, região Sul, Minas, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, no Centro-Sudeste, Pernambuco, no Nordeste, Pará e Mato Grosso, lá na Amazônia. Entretanto, a resposta do governo Fernando Henrique ao incremento dos conflitos foi o aumento da repressão policial. Este governo entra para a história marcado por um tipo de violência que não tinha ocorrido de forma explícita no Brasil. Quem passou a matar os camponeses não foram os fazendeiros. Quem passou a matar os camponeses foram as forças policiais do Estado. Foi o próprio Estado que passou a matar os camponeses. E aí, os massacres de Curumbiara e Eldorado dos Carajás são exemplos do governo Fernando Henrique Cardoso. Ambos os massacres representam a oposição das elites latifundiárias brasileiras em não ceder 1 milímetro sequer em relação à questão da terra e da reforma agrária. O apoio dos ruralistas à base de sustentação política do governo FHC tem sido como contrapartida 2 práticas governamentais. A primeira, posição repressiva aos movimentos sociais. A segunda, no plano econômico, prorrogação das dívidas dos latifundiários, que nunca saldam essas dívidas. E aqui, não é, fonte a CPT, como vocês estão vendo, aqui, ó, como aumentou, não é, no governo de FHC, os conflitos no campo. Não há dúvida que a estratégia de ocupação de terras tornou-se a prática típica das ações dos movimentos sociais em luta pela terra. Vai aparecer um gráfico relativo ao número total das ocupações de terra pelos movimentos sociais, aponta o segundo quinquênio da década de 90, ou seja, o período do governo FHC, como marcado por ocupações de terras, particularmente em 2 regiões, o Nordeste e o Centro-Sudeste. O mapa referente à geografia das ocupações, apresentado neste número da revista, mostra igualmente que estas ocupações estão concentradas no Pará, Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo, Pará e Rio Grande do Sul. O gráfico não é esse. Não é? Então, como vocês estão vendo, as ocupações elas crescem. Estão vendo aí, né? De 87 até 95, elas vão crescendo consideravelmente. 94 se tentou aí uma reforma agrária, vamos falar dela, não é, aqui. Como já foi referido nesse texto, Ariel voltar dizendo isso, e também no outro texto que ele fez, a terra na sociedade brasileira é mercadoria toda especial. Muito mais do que reserva de valor, é reserva patrimonial. Já veio 3 vezes aqui, não foi? A retenção da terra não é feita com fins de colocá-la para produzir, motivo pelo qual a maioria das terras desse país mantém-se improdutiva. Mais do que isso, essa terra improdutiva é retida com a finalidade de constituir instrumento a partir do qual se vai ter acesso por parte, evidentemente, das elites aos financiamentos, às políticas
que o Estado ali oferece para esse grupo menor da sociedade. Assim, as elites não têm permitido que o Estado implemente qualquer política de reforma agrária no Brasil. Analisando-se as políticas do Estado brasileiro e as possibilidades ou tentativas de reforma agrária, encontra-se um quadro bastante interessante. Tomando-se a década de 60 como recorte histórico, verifica-se naquela época o campo sacudido pelas ligas camponesas. O governo de João Goulart, já tratamos aqui nesse texto, né, pressionado politicamente, criou a SUPRA, iniciou um processo de reforma agrária, e aí derrubaram o cara, né, em 64. O governo Castelo Branco, seu ministro do Planejamento, Roberto Campos, sancionou o Estatuto da Terra, o instrumento legal da reforma agrária no Brasil. Roberto Campos informou previamente aos deputados que iriam aprovar o Estatuto da Terra e que ele seria aprovado, porém, né, isso é só para constar na história. Vai ser aprovado, mas não vai ser implantado, não. Passado o período do governo militar, pode-se verificar que, de fato, não teve reforma agrária. Coube a José Sarney elaborar o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, previsto no Estatuto da Terra, aprovado lá pelos militares. Como a pressão social vinha aumentando desde o final das décadas de 70 e início de 80, o governo da Nova República aceitou a elaboração do primeiro PNRA, Plano Nacional de Reforma Agrária. Durante a visita de Tancredo Neves, lá no Vaticano, a única coisa que o Papa lhe pediu foi: homem, faça a reforma agrária no Brasil. Por esse motivo, esse rapaz que está aqui do lado, aqui, aparecendo aí em cima, não é? Nelson Ribeiro, que era ligado à igreja, ele foi escolhido o primeiro ministro da Reforma Agrária. Existia o Ministério da Reforma Agrária, imagine, né? O primeiro plano, anunciado em um congresso de trabalhadores rurais, deu início à movimentação contrária dos setores ruralistas que faziam parte do governo da Nova República, visando impedir a sua implantação. A violência no campo cresceu brutalmente como reação latifundiária, emergindo, liderada por esse moço que eu já falei para vocês, Ronaldo Caiado, atualmente governador de Goiás. Para proceder a leilões de gado, foi criada a UDR, que praticamente militarizou os latifundiários, visando frear a implantação do plano. Como consequência, houve uma sucessão de ministros no Ministério da Reforma Agrária, e culminou com a morte de Marcos Freire, pernambucano Marcos Freire, e de toda a cúpula do INCRA. Eles estavam num avião lá no aeroporto de Carajás, no sudeste do Pará, quando o avião, neste caso, caiu. Nunca foi muito explicado essa morte de Marcos Freire. Mas diz as más línguas, né, que era porque Marcos Freire, né, progressista, ele iria realizar a reforma agrária. Jader Barbalho, ninguém conhece Jader Barbalho, inclusive o filho dele é governador no Pará hoje, viu? Jader Barbalho. Está vivo. Jader Barbalho, então, governador do Pará, estado que tem o maior número de assassinatos no campo, a maioria impune, assumiu o MIRAD, né? O Ministério da Reforma Agrária, e extinguiu o INCRA. A seguir, instituiu o INTER, Instituto de Terras, extinguindo o MIRAD e o INTER, recriando depois o INCRA. Ou seja, fez a maior atrapalhada, claro, consciente, desarticulou a organização mínima que havia sido montada para a implantação do primeiro plano de reforma agrária. No final do governo Sarney, os resultados foram os seguintes: 8% das terras previstas foram desapropriadas e 10% das famílias assentadas. Assim, o sonho de 1,4
milhões de famílias assentadas, que havia sido anunciada em 1985, ficou reduzido para pouco mais de 145 mil. O plano foi por ralo, né? No governo Collor, a UDR praticamente assumiu o controle da reforma agrária no Brasil. O ministro Antônio Cabreira Mano assumiu o Ministério da Agricultura e promoveu o abandono completo da reforma agrária. A queda de Collor e a ascensão de Itamar Franco praticamente nada mudou, pois ele era vice de Collor. Até 94, o resultado da ação do Estado referente aos assentamentos rurais foi: de 1927 a 1963, foram assentados em projetos de colonização no Brasil 53 mil famílias. De 64 a 84, 162 mil famílias. De 85 a 94, 140 mil famílias. Ou seja, o Estado nunca quis porra nenhuma com reforma agrária. E para terminar o texto, o autor traz o governo FHC. Né? Comparando-se o governo de Fernando Henrique com os anteriores, Sarney, Collor e Itamar, verifica-se pelos dados divulgados pelo INCRA que em 6 anos foram assentadas 373.210 famílias em 3.505 assentamentos rurais. Entre estes assentamentos incluem-se as regularizações fundiárias, posses, os remanescentes de quilombos, os assentamentos extrativistas, os projetos Casulo e Cédula Rural e os projetos de reforma agrária. A pressão feita pelos movimentos sociais com ampliação das ocupações pressionou o governo, a FHC, a ampliar os assentamentos. Tal fato mostra que a reforma agrária, antes de ser uma política propositiva do governo, é a necessidade de resposta à pressão social. Vai aparecer um gráfico, mostra a participação substantiva do governo FHC em implantar assentamentos rurais. Mas o que chama a atenção no gráfico é a participação expressiva da região amazônica no conjunto dos assentamentos. 223.368 famílias, ou quase 60% do total. Se observarmos o número de ocupações de terra naquela região, ele representa um pouco mais de 10% do total. Enquanto isso, a maior parte dos acampados das regiões tradicionais, essa maior parte, continua aguardando a reforma agrária chegar. E aí, são mais de 100 mil pessoas acampadas. Vai aparecer um outro gráfico referente aos assentamentos ano a ano entre 95 a 2000. Verifica-se que há um crescimento no número de famílias assentadas até 1998, quando se chegou a pouco mais de 83 mil, com redução em 99, que assentou 57 mil famílias, e 2000 com assentamento de 39 mil famílias. Há, portanto, segundo dados do INCRA, até 2000, uma política declarada de redução dos assentamentos pelo governo FHC. Analisando os dados gerais referentes aos assentamentos de reforma agrária, divulgados pelo INCRA, constata-se que o total chegou a 490 mil famílias, assim distribuídas: 62% na Amazônia, 22% no Nordeste, 10% Centro-Sudeste, 6% na região Sul. Dessa forma, a política de reforma agrária do governo FHC passou por momentos históricos e estratégias diferenciadas. Enquanto a política do MST era de colocar a nu a terra improdutiva e a grilagem de terra pelos latifundiários, a resposta foi violência policial, criminalização das lideranças. São os casos do Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo, do massacre de Corumbiara, em Rondônia, e de Eldorado dos Carajás, no Pará. No Pontal, desde 1957, o Estado sabe que os fazendeiros estão ocupando ilegalmente as terras. Ou seja,
mais de 1 milhão de hectares de terras deveriam voltar ao controle do Estado. E isso vem ocorrendo ali lentamente. Desta forma, está se vivendo uma situação toda peculiar, porque o movimento dos trabalhadores rurais sem terra está, no caso do Pontal, em Corumbiara e em Eldorado do Carajás, fazendo emergir uma nova componente política na luta pela terra, que é a denúncia de grilagem pelos latifundiários. Em Corumbiara foi assim. As terras do fazendeiro, que se dizia proprietário, já deveria ter sido retomada pelo Estado, porque ele não cumpriu a lei que permitiu o acesso à terra. Em Eldorado dos Carajás ocorreu o mesmo. O fazendeiro que se dizia proprietário da fazenda Macaxeira, na realidade, tinha uma autorização para explorar castanha, mas não o título de propriedade da terra. E aí aconteceu a desgraça que aconteceu. Aqui é o gráfico, para vocês perceberem que realmente no governo FHC os assentamentos eles aumentaram bastante, né? A segunda estratégia são as mudanças legais que foram sendo realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Primeiro, fez-se a securitização das dívidas dos ruralistas, ou seja, né, praticamente perdoou. Depois criou um ITR progressivo. Até hoje não foi implantado esse imposto territorial rural. Posteriormente, criou o projeto Cédula da Terra e o Banco da Terra, visando implantar uma autêntica reforma agrária de mercado, como gostam de afirmar as lideranças dos movimentos sociais. Por fim, mais duas medidas coercitivas, a MP 2109, que proíbe vistoria por 2 anos em imóveis ocupados, 155 imóveis estão nessa condição, Portaria 62 de 27 de 3 de 2001, que exclui os assentamentos de reforma agrária devido a atos de invasão ou esbulho de imóveis rurais. E a última medida foi a inscrição para assentamentos da reforma agrária pelo correio, veiculada como propaganda televisiva, né? Dizendo que a porteira está aberta para se inscrever, é só você mandar os dados pelos correios. Espere, né? Espere que nunca vai chegar. E aí, de novo, o outro gráfico 5, o texto fala desse gráfico 5, não é, das ocupações rurais. E, para não ficar com os dados muito atrasados, eu trago esses dados para vocês, que são dados mais novos. Não é? Número de famílias assentadas, não é, desde o governo FHC até o governo Dilma. Vocês vão perceber aí, não é, que 136.000,4 famílias, no primeiro mandato do governo Lula, elas foram, neste caso, assentadas. 127.000, 2005, 2006, não é 136.000. Deixa eu pegar aqui a régua, tá vendo aqui? FHC, ainda no primeiro mandato dele, em 98, 101.000 famílias assentadas. Mas no governo Dilma, né, vocês veem aí que no primeiro mandato do governo Dilma, a presidenta não se preocupou realmente com a reforma agrária, né? Pelo que vocês estão vendo aí, né, o FHC fez mais do que Dilma. Agora tem um componente interessante, né? O próprio Umbelino disse aqui no texto que a pressão maior aqui fez com que a FHC ficasse acuado. Portanto, ele pudesse fazer mais assentamentos. Mas olhando para aqui é complicadinho, né? E aqui a área incorporada, total de hectares destinados à reforma agrária. Não é? Realmente Lula, no primeiro mandato, ele é o campeão, 31.889.038 hectares que foram destinados à reforma agrária. Não é? A vergonha mesmo é a presidenta Dilma. E número de famílias assentadas por ano, vocês vão ver aí até o governo Bolsonaro, não é? Esse dado é interessante. Lula continua aqui no topo,
não é? Temer, não é? Vai ser o pior de todos, 1.700 famílias, não é? E o governo Bolsonaro, né, no último, no seu período aí, 9.228 famílias assentadas, porque aí, falando de Bolsonaro, né, ele não quer assentar ninguém, porque ele não é a favor da reforma agrária. Isso não está no texto, esses dados, mas eu trouxe para atualizar aqui a nossa conversa. Outra estratégia política para fazer frente à pressão social por assentamentos está no estímulo à criação de novos movimentos sociais que não adotam a tática da ocupação como estratégia de luta. Adotam esses novos movimentos, né, de chamada tática de negociação. Várias centrais sindicais simpáticas ao governo da FHC foram envolvidas nessas ações, em que, inclusive, algumas dessas ações enfraqueceram a base social do MST. Uma quarta estratégia que vem sendo colocada em prática, que foi colocada em prática pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi a realização de reuniões, seminários com intelectuais que estudam a questão agrária para auxiliarem na elaboração de políticas e ações do governo, principalmente para formarem uma espécie de frente de ação intelectual de crítica aos movimentos e seus intelectuais orgânicos. O Ministério, à época, criou um núcleo de estudos agrários e desenvolvimento rural para alimentar estudos, né, e ações voltados para a agricultura familiar. Entretanto, a quinta ação é aquela que tem sido marcada por lances espetaculares, de acordo com a chamada sociedade de espetáculos, segundo Guy Debord, né? A ação da mídia, que mobiliza o governo, mobiliza a opinião pública. Reportagens que tentam dizer que o MST é o cão, não é? Que vão invadir as fazendas, que vão quebrar tudo, não é? E aí, de certa forma, essas ações na mídia, elas fazem com que uma parte da população ela não goste dos movimentos dos sem terra, inclusive confundem o movimento dos sem terra com o movimento dos sem teto. Qual o futuro, né? Veja, a gente tem falado muito da agricultura familiar, do movimento que a própria produção desses assentamentos, eles têm chegado na mesa do brasileiro. Então, a história da questão agrária no Brasil revela, na atualidade, que o MST é a face moderna, a parte desse país que está em luta. Por mais estranho e extemporâneo que muitos possam achar, o movimento da cidade para o campo contradiz o movimento geral da marcha do campo para a cidade, mas é também um movimento que busca a construção de uma nova sociedade. Nos assentamentos procura-se implantar a produção coletiva, comunitária e até mesmo individual. Mas mesmo assim, a história tem sido implacável com aqueles que tentam ignorá-la. No Brasil, é quase consenso que qualquer alternativa de remoção da exclusão social no país passa pela reforma agrária. Ela tem, portanto, um objetivo social, ou seja, é o caminho para retirar da marginalidade social, no mínimo, uma parte dos mais pobres. Mas a reforma agrária também é econômica, porque certamente levará ao aumento da oferta de produtos agrícolas dessas pequenas unidades para o mercado. A reforma agrária, porém, tem de ser também política, tem que ser instrumento mediante a qual esta parcela da população conquiste a sua cidadania. O Umbelino diz que sempre ouviu nos acampamentos sem terra os camponeses dizendo o seguinte: prefiro morrer lutando por um pedaço de terra, morrer dignamente, do que morrer como indigente nas periferias da cidade. Portanto, a chegada à cidadania de grande parte desses pobres passa pela reforma agrária, mas passa também por uma proposta de reforma agrária que tem que ser assumida como proposta de transformação da sociedade em busca de justiça, dignidade e solidariedade. Por esse motivo, os camponeses sem terra estão reensinando os ideais da nação, de pátria, de patriotismo, neste início do século XXI, repletos de visões globalizadas de um mundo em que a cidadania é conquista de poucos. Assim,
ficam os versos de um camponês sem terra para concluir esse texto, não é? Que é aquela música que eles sempre cantam quando estão em marcha, não é? É por amor a esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil. É por amor a esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. E aí, claro, a gente termina aqui essa aula. Espero que vocês tenham compreendido, não é, que a reforma agrária precisa ser uma luta de todos nós. E claro, não é, e que os movimentos sociais, não só o movimento ligados à terra, e são vários, não só existe o MST, mas todos aqueles que lutam pela terra, que esses movimentos sociais sejam apoiados por nós, por outros movimentos que nós fazemos parte, até para que a nossa sociedade possa ser melhor, não é, incorporada ao processo de cidadania. Ok, minha gente? Muito obrigado. A gente se encontra no retorno. E no retorno tem 2 textos para avaliar, tá bom? A gente combina esta avaliação nas próximas 2 aulas do retorno. Obrigado e tenham umas boas férias.